junto nem de motivo. Desligou. A tomadinha aí. A luz apagou. Aí. Hum. 23. Boa noite, meus amados irmãos em Cristo, meus amigos, que nessa noite seja mais uma noite festiva, no sentido de estarmos buscando a direção de Deus para as nossas vidas. Buscando a direção de Deus para as nossas vidas no momento difícil, é claro. No momento de pandemia, no momento de tantas coisas. No momento que muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão sofrendo. Porém, é nesse momento que Deus quer falar ao seu e ao meu coração. Precisamos de forças para viver. Porém, essa força é só do Senhor. E para adquiri-la, é claro, nós adquirimos apenas pela nossa fé. Depositando a nossa fé no Criador. Pois bem, essa noite nós iremos falar com Deus, para que Deus fale conosco. Inicialmente com a palavra de oração. Quero pedir você, onde você estiver, curve-se diante de Deus, feche os seus olhos e vamos orar. Pai bendito, eu quero agora, ó Deus, invocar o Teu nome sobre todas as pessoas, Senhor, que estão voltadas para o Senhor neste momento de culto. Rogando ao Senhor, meu Deus, que fale conosco. Nos abençoa, Senhor, nesse momento tão difícil que esse mundo está passando. Mas o Senhor sempre é Deus, será Deus, é Deus para sempre e é o nosso Pai querido. Pai Santo, é em nome de Jesus que nós buscamos a Tua direção, meu Pai querido. Muito bem, vamos cantar, vamos buscar aí presença do Senhor, louvando ao Senhor com o hino de número 395, 395. Vamos louvar o Senhor. Por quanto bem
principal, ao vê-lo em glória triunfar. Por isso estou contente, Ele me satisfaz com este amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente, até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face sem meu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver do modo que lhe dá prazer. Com Cristo sou contente, Ele me satisfaz com este amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. Muito bem, nós nessa noite vamos meditar na palavra do Senhor no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33. É um texto muito conhecido entre nós, o João, capítulo 16, versículo 36. É o texto que nós iremos falar com vocês nesta noite. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai dar a cada um de nós as suas bênçãos de acordo com a sua vontade. Pois não, o texto encontra-se no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33. Tá difícil aqui. Diz a palavra do Senhor, João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Em tempo de grandes problemas, temos que ir em busca de grandes soluções. Conta-se que no jardim de um bairro em Paris, encontra-se a estátua de uma mulher, provavelmente uma bailarina, cujo rosto está coberto com uma máscara. Vista de frente, esta bailarina, a uma certa distância, deixa ver um sorriso, mas à medida que se aproxima e a olha de perto, principalmente de perfil, vê-se uma grande angústia, certamente originada por alguma dor escondida. Essa mulher quer mostrar ao público um rosto sorridente, mas na realidade está consumida por uma profunda dor. Tal é a condição da humanidade hoje, que procura mostrar a sua alegria, apesar da profunda ferida causada pelo pecado, o qual a faz sofrer e finalmente a arrasta, precipitando até a morte. A passagem para esta vida, que está cheia de problemas, é mostrada na própria Bíblia.
A palavra de Deus, meus amigos, disse que a nossa passagem neste mundo é uma passagem que nem tudo é alegria. É uma passagem que muitas vezes apresenta-se um sorriso, porém, no fundo, uma grande dor. Por quê? Porque este mundo é o mundo da dor. Por que ele é o mundo da dor? Porque, meus amigos, momento em que o homem caiu em pecado, ele passou a sofrer a dor. Ele passou a sofrer os problemas originais e originados pelo pecado original deixado por Adão e Eva. Sim, senhores, em Eclesiastes capítulo 2, 23 diz: porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição até a noite, não descansa o seu coração, também isto é vaidade. No mundo, vocês não estão livres de dor, vocês não estão livres de problema, ninguém está livre de doenças, ninguém está livre da morte. Sim, senhores, a vida neste mundo é assim, e por esta razão os hospitais estão lotados. Entre outras coisas, aflição de enfermidade. Em Salmos capítulo 58, versículo 3 a 9 fala sobre isso. Alguns se deixam esmagar pelos problemas, outros recorrem a Cristo para receber forças e viver. Estão os cristãos livres de problemas? Que disse ao Senhor? O Senhor disse que no mundo teremos aflição. Nem os cristãos, nem ninguém estão livres dos seus problemas. A única pessoa que nós temos que nos agarrar nela e, na verdade, dar liberdade para que ela nos proteja e nos segura é a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele chama e ele disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Em primeiro lugar, não estamos sozinhos na hora de nossos problemas. Não. Paulo é claro ao explicar que frente aos problemas da vida, o cristão reage diferente, porque não está só. Apesar deste mundo ser de dor, apesar de as doenças estarem aí, apesar de o desconforto estar aí, mas aos cristãos é oferecido uma forma maravilhosa de como passar por isso, porque ele não está sozinho. Há uma promessa do Senhor Jesus Cristo que ele diz que está conosco até a consumação do século. A presença de Cristo é que nos garante a vitória. A presença de Cristo é que nos garante um conforto e um consolo, apesar de viver no mundo de grande caos como nós estamos vivendo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, disse: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Ele fala que a vida de Cristo manifesta no corpo do cristão. A vida de Cristo manifesta no corpo daquela pessoa que confia no Senhor, que busca o Senhor, que vai atrás do Senhor, que entrega ao Senhor, que faz a vontade do Senhor. Está aqui a palavra do Senhor. Meu amigo, você entende isto? Você está entendendo isso, meu querido? E assim podemos perceber que o sofrimento do crente é totalmente diferente do sofrimento do ímpio. E a diferença é percebida no texto já lido de Eclesiastes 2:23.
Não estamos sós. Coloca isso, meu amigo, coloca isso na sua mente, coloca isso no seu coração. A palavra de Deus diz que nós não estamos sós, pois Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isto fala da presença de Deus, isto fala do poder do Senhor, isto fala da guarda de Deus, isto fala do consolo de Deus, isto fala do refúgio de Deus. Ele é o Pai de toda consolação, por isso é que nós cristãos temos paz em meio das nossas tribulações. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com as quais nós somos consolados por Deus. Somos consolados por Deus, e por isso eu posso dizer, posso orar por você. Eu posso orar por você, eu posso buscar a Deus por você, eu posso pedir a Deus por você. Porque em Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz que nós entramos no trono da graça de Cristo, pela fé, para que possamos ser ajudados em tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? O tempo da dor. Qual é o tempo oportuno? O tempo do sofrimento. Qual é o tempo oportuno? É o tempo da sua necessidade. Quem sabe é assim que você está nessa noite. Segundo lugar, como comunicar-nos com Deus? Como comunicar com Deus? Você tem comunicado com Deus, você fala com Deus, você busca a Deus, você conta a Deus os seus problemas e até mesmo as suas asneiras. Como você tem comunicado com Deus? A única coisa que nos pode recomendar diante de Deus, na verdade, é o único mérito que podemos ter, é nossa própria necessidade. Qual é a sua necessidade? Quando humildes reconhecemos a nossa miséria, reconhecemos a Deus e clamamos em nosso desespero, Ele nos ouve. Me faz lembrar agora, a palavra do Senhor diz que o Senhor ia passando e na beira do caminho tinha um cego pedindo esmola, e aquele cego pedia esmola, e quando o Senhor Jesus vinha e ia passando, ele percebeu que era Jesus, ele clamou e ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus Cristo, ele foi direto naquele jovem. Ele curou aquele jovem, ele abençoou aquele jovem, ele salvou aquele jovem, ele deu uma visão nova para aquele jovem. A única coisa é a sua necessidade, sua miséria. Recorremos a Deus e clamamos em nosso desespero. Ele nos ouve. Ele ouviu aquele cego. O cego clamou, o cego gritou em grande desespero e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é necessário que cumpramos complicados protocolos para chegar até Deus. Encontramos um exemplo, na verdade, no Salmos 34, versículo 6, que disse: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Como vemos, meu amigo, não estamos só. O Senhor está conosco nesta batalha, e Ele garantiu isto através da sua palavra. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 15. E disse: dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz:
não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Você sabe que os seus problemas não são seus? Você sabe que as suas lutas não são suas? Os seus problemas, as suas lutas, elas são de Deus. Elas é de Deus. Certa noite, um cavalheiro foi a uma farmácia que estava de plantão. Vou contar essa história para vocês. Ela é muito boa. E pediu um remédio para combater a gripe. O farmacêutico, cumprindo com certos requisitos legais, perguntou ao cliente: você trouxe a sua receita? Ele disse: não, disse o cliente, mas eu trouxe comigo a gripe. Você trouxe a receita? Não, eu trouxe a gripe. Ele estava gripado. O Senhor não vai dizer para você se você trouxe a teologia, se você trouxe o conhecimento, se você trouxe tanta coisa. Ele pergunta: você trouxe a fé? Ele diz para aquele homem: vai, a tua fé te salvou. O farmacêutico queria a receita do médico, mas ele disse: eu não tenho a receita, eu tenho a gripe. É o que Deus quer de você, é você dizer: Senhor, eu tenho aqui os meus pecados, eu tenho aqui a minha falta de esperança, eu tenho aqui a minha incredulidade, e eu quero agora tirar isso de mim através do teu poder. Estou me apresentando ao Senhor como um pecador falido, caído e morto nos meus pecados e meus delitos. O que Deus quer de você, querido, é isso aí. Ele não quer outra coisa. Ele não quer dinheiro, ele não quer outra coisa. Não, ele quer de você isto. Não são nossas aparências que nos recomendarão diante de Deus, mas a tragédia de nossa necessidade é que, na verdade, torna ela sendo a nossa própria recomendação. Este é o maior argumento que nós podemos esboçar diante de Deus, o qual deseja derramar a sua graça para nos redimir de toda culpa, de todo pecado e dizer, como ele diz para aquele cego: vai em paz, a tua fé te salvou. Ele quer dizer isso para você nessa noite. Ele quer dizer isso para você. Quando abrimos a Deus o nosso coração, como a um inimigo, estamos realizando um ato que na Bíblia chama-se oração. Deus sempre escuta e responde a oração sincera. Você sabe orar? Você já aprendeu a orar? Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que orar não é algo decorado, não é algo de repetidas, de vãs repetições, mas é algo que você chega perante Deus e abre o seu coração, abre a sua vida e conta para Ele a sua situação. Ele disse: no mundo nós teremos aflições. Ele disse: mas não temas, eu venci o mundo. O que ele quer dizer? Se ele venceu o mundo, você pode vencer. Em Cristo eu já venci, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. No Salmo 102, versículo 17, ele diz assim: ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Oração é uma conversa da criatura com o Criador. Oração é unir-se o divino com, na verdade, a criatura. Isso é oração, falar com Deus.
conversar com Deus. Você não conversa com seu pai, você não conversa com a sua mãe, você não conversa com a sua esposa, você não conversa com o seu marido, você não conversa com o seu filho. Então, conversa com Deus é uma conversa com Deus. Conversa com Deus. O que você gostaria hoje de conversar com Deus? Qual é o seu assunto desta noite, quando você for deitar, que você vai falar com Deus? Escolhe o seu assunto. Talvez seja o teu parente que está sofrendo, Deus tem misericórdia dele. Talvez seja você mesmo, Senhor tem misericórdia de mim. Quero contar para você outra história, presta atenção nela. Um casal saiu para realizar certa atividade e deixou o filhinho de apenas 2 anos com a avó. Ao regressar, viram um quadro realmente comovedor. A criança chorava com angústia e desespero. As lágrimas corriam pelo seu rosto e pelo seu pescoço. E mais além ainda, a avó, angustiada, procurava entender a linguagem da criança que apenas se expressava por meio de monossílabos. Apenas a porta se abriu, a mãe viu a cena e correu em direção do filho e perguntou: "Que aconteceu, querido?" A criança respondeu com seu vocabulário de monossílabos, formando por tá, mi, to, lo, etc. A mãe, sorridente, imediatamente diz: "O que ele diz é isto, é isto." A mãe repreendeu a linguagem do filho assim: "Deus, contemplando as nossas necessidades, entenderá a nossa linguagem." Para a mulher, a criança dizia tá, li, todo. Nem ela sabia o que era tá, li, todo. A palavra do Senhor nos ensina que muitas vezes nem nós sabemos a nossa linguagem. Mas antes de dizer, o Senhor sabe a nossa linguagem. Ele sabe o que você quer. Ele sabe o que você vai falar. Há pessoas que pensam que são demasiadamente insignificante para que o Senhor as escute. Você não é insignificante, você é significativo, você é significante. Eu vou contar uma ilustração para você. Eu gosto de contar historinha. Perguntaram a uma menina: "Você crê que Deus cuida de você? Você é tão pequena." A menina respondeu assim: "Meu irmão é menor do que eu e mamãe passa mais tempo cuidando dele do que de mim. Se sou pequena, mais motivo terá Deus para cuidar de mim." Está vendo aí? Está vendo que menina inteligente? Ela respondeu em cima da letra: se sou pequena, Deus tem mais motivo para cuidar de mim. Se você é um necessitado, nesta noite, Deus tem motivo forte para cuidar de você. Exatamente isso que as Sagradas Escrituras diz, que o Senhor ouviu a oração, Ele ouve a oração do desvalido e não menospreza os seus rogos. Ele ouve a oração do desvalido e não menospreza os rogos do próprio desvalido. A oração do Filho de Deus é poderosa, disse Tiago. Fulton Sheen diz: "Hoje em dia há milhares de pacientes deitados de costas que se sentiram muito melhor se em troca se colocasse de joelhos." Ele disse que há pessoas deitadas de costas, mas se ele se colocasse de joelho, sentiria-se melhor. E é verdade, há um corinho que diz: de joelho é melhor. É melhor falar com Deus de joelho. Chega hoje no teu quarto, lá no teu quarto,
não é? No teu aconchego, joelha à beira da cama, convida a sua esposa para ajoelhar junto com você e começa a clamar a Deus e começa a buscar a Deus, não é? Há uma diferença entre oração e reza. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que devemos cultivar a oração, e oração não é reza, né? Isto é mais que repetir textualmente certa frase. Orar é o ato de abrir o coração a Deus como a um amigo. Você gosta de conversar com o seu amigo? Você gosta de abrir o seu coração para o seu amigo? Pois bem, é assim que Deus quer que você faça. E contar-lhe com nossa própria linguagem, nossas tristezas, nossos problemas, também as nossas alegrias. Não precisa você aprender a orar para orar, não. Não precisa, não. A única coisa que Deus quer é um coração aberto para Ele, é um coração entregue para Ele. Entrega o seu coração para o Senhor. Terceiro lugar, como então pedir a Deus? Orar. Os discípulos sentiram a necessidade de aprender a orar. Eles disseram algumas coisas que se deve ter em conta ao orar, são as seguintes. Orar em nome de Jesus, que é o nosso único mediador. Por que nós temos que orar em nome de Jesus? Porque é só Jesus que é o nosso mediador. Maria não é. Os santos não é. Na verdade, os hereges que formaram religiões também não são. Porém, o único mediador que existe entre você e Deus é Jesus Cristo. Peça em nome de Jesus. Orar com fé, né? Há uma ilustração disso em uma oportunidade, em certo povoado, os habitantes decidiram concentrar-se em uma data definida com o propósito de orar a Deus, cada um de acordo com suas convicções, para que chovesse, pois a seca ameaçava consumir a todos na ruína. O dia e a hora indicado, todos recorreram à praça do pequeno povoado. Todos oraram com fervor e energia. Todos tinham confiança que Deus poderia responder à oração. Mas a única pessoa que levou o guarda-chuva foi uma menina de 8 anos. Horas! Que oração é esta? Incerta, sem certeza de que Deus ia responder. Se eles tivessem certeza de que Deus ia responder, cada um teria levado o seu guarda-chuva. Porém, somente uma menina. Que não seja esse o seu caso, de não levar a sua certeza quando for orar a Deus. Devemos orar, não é? Não com uma fé teórica, como a daquele grupo, mas com a fé simples e genuína da criança, que como cria que Deus daria água, já foi diretamente com o seu guarda-chuva. Teremos que estar dispostos a obedecer o Senhor para ver o agir do Senhor. Peçamos que seja feita então a vontade dele, pois é mais sábia fazer assim. 2 pequenas irmãs estavam em um aposento de uma casa ali, e a maior cuidava da menor, que estava empenhada em alcançar algo com uma mão, enquanto a maior procurava impedi-la. A criança começou a chorar, e a mãe, ouvindo o choro do outro cômodo, perguntou, na verdade, por que ela chora, filhinha? Dá-lhe o que ela quer. Poucos instantes depois, a menina sentiu uma grande dor. O que aconteceu agora é que a alcançou com a mão. Meus queridos, a menina alcançou o que ela queria.
você pode alcançar o que você quer, sem depender de ninguém. A menina, apesar de ser nova, ser menor, ser pequena, ela não precisaria da mão da irmã. Ela era capaz de pegar o que ela queria. Nós não somos dependentes de pessoas para chegar até Deus. A palavra do Senhor disse que cada um de nós prestaremos conta a Deus de nós mesmos. Que coisa, não é? Resumindo, nem sempre o que as crianças querem, não é? É como nós queremos. Disse alguém, o que frequentemente pedimos a Deus não é o que nos permita fazer sua vontade, mas que aprove a nossa. Uma poesia inglesa fala de um soldado que pediu forças para mudar e recebeu fraqueza para obedecer. O que Deus quer nessa noite, na verdade, é que você obedeça ao Senhor, que você obedeça a Ele, que você ouve a Ele, que você busca a Ele. Pediu saúde para fazer coisa maior e recebeu enfermidade para fazer coisas melhores. Muitas vezes é assim, mesmo Deus sabendo que aquela enfermidade vai te atormentar, às vezes Ele permite para mostrar para você que com ela você vai também, que com ela você é abençoado também, e lá na ponta da linha Ele vai tirar ela de você. Você se lembra de Daniel? Hoje mesmo eu estava lendo, diz a Bíblia que o rei Dario, o rei Medo-Persas, dos Medos Persas, colocou Daniel na cova dos leões, não é? E o castigo para Daniel era que os leões comessem a Daniel. Esse era o castigo, não é? E aquele Daniel foi jogado lá junto com os leões. Não é? E diz que quando eles colocam Daniel na cova dos leões, diz a palavra de Deus, não é história, que eles colocam lá, o rei sela a boca da cova dos leões com o seu próprio selo, o seu anel, garantindo que Daniel não sairia vivo daquilo ali. E diz a palavra de Deus, meus amigos, que o Daniel, ele foi para a cova dos leões, é verdade. E o rei foi embora para a casa dele. E aquele rei ficou atormentado a noite inteira, ele não dormiu. E ele levantou no dia bem cedo e ele foi lá e ele clamou e ele gritou, Daniel, Daniel. E quando abriram a cova dos leões, Daniel estava lá. Porém, os leões nada tinham feito com ele. Você acredita nisso? E o que aconteceu? Aconteceu que todos os que jogaram Daniel lá, não é? O que o rei mandou fazer? Tira Daniel e joga os que jogaram Daniel lá. E os leões comeram aqueles homens que castigaram a Daniel. Quando orar? Quando você deve orar? Não é? Quando você está triste. Em caso de enfermidade, diz a palavra do Senhor, em caso de enfermidade, deve orar também para dar graças a Deus, deve orar para confessar os seus pecados a Deus e deve orar sempre, segundo Paulo escreve em Tessalonicenses 17. E você? Como você está vivendo? Como você está passando os seus dias? A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo o fará. E o demais, Ele fará. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, cantar um hino, e depois do cântico do hino, nós então vamos fazer os pedidos de oração e vamos orar. O hino que nós vamos cantar agora é o 396, 396. É o hino que nós
iremos cantar, louvar o Senhor. 396. 396. Parece que hoje aqui está tudo difícil. Achei. Achei já, gente. Agora nós vamos cantar. Salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu. Eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu. Eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu. Eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu. Eu agora me alegro em sua luz. Nós temos agora alguns pedidos de oração. Alguns Deus já ouviu. Alguns Deus já respondeu, graças a Deus. Alguns. E temos fé que Deus vai ouvir todos. Vai ouvir todos. Pessoas que estavam com a Covid-19. Deus já ouviu. E tirou elas do leito de dor. Graças a Deus que Deus ouviu. Pessoas que estavam internadas, muitas já saíram e estão em casa, graças a Deus. Irmãos da igreja que pediram uma bênção, Deus já os abençoou, graças a Deus. Hoje à noite eu quero apresentar para vocês um moço, nós não conhecemos, nós conhecemos a irmã dele, ele chama-se Claudinei. Claudinei está internado no hospital, não é? Se não me engano, com problema de coração, né? E nós vamos orar por ele. Ele é irmão de uma pessoa muito querida nossa, né? Ele é irmão da Mari. Ô Mari, nós estamos orando pelo seu irmão, viu Mari? Estamos orando, estamos com fé, que não demora Claudinei estará em casa, não é? Eu quero pedir para vocês continuarem
orando por alguns que ainda espera de nós a direção de Deus. Por exemplo, as idosas da nossa igreja. Quero pedir para vocês que orem, não é? Pela irmã Maria Baiana, pela irmã Belisa, pela irmã Malvina, pela irmã Irene, pelo irmão Alecrim e pela irmã Edith. Que vocês orem por estas irmãs. A Flávia Carvalho também está pedindo oração para ela, o Jorge e toda a família. Queremos pedir para vocês, e nós vamos orar pela Flávia Carvalho. Flávia, nós vamos orar por você, viu? Vamos orar, fique tranquila, não é? Quero continuar pedindo oração pelo meu concunhado Wilson. Nós temos orado por você, meu querido. Espero ver você logo um servo de Deus, empunhando a palavra do Senhor e pregando para esse povo aí em Pirajuí. Não é? Deus abençoe o Wilson, não é? Quero pedir para vocês também que orem pelos pastores da nossa igreja. Este que vos fale e a minha família, pastor Uziel e pastor Osival, e respectivamente a sua família. Quero pedir a vocês que orem pela igreja, orem os crentes, orem pela igreja, ore também pela congregação e ore pelo núcleo de estudo da palavra do Senhor. A Valéria da Otavina está assistindo. Ela falou: Deus abençoe, pastor. Eu e minha família temos muito carinho pelo Senhor. Muito obrigado, Valéria. São recados que estou recebendo dos Estados Unidos, assistindo lá o nosso culto, a Valéria e o Fábio e as meninas queridas, que se eu ver hoje eu nem conheço mais, né? Mas Valéria, nós também temos uma admiração por vocês também. Tá bom, meus queridos? Quero que ore pela família do pastor Mark, lá no Texas. Ele pediu também pela família dele, pelo pastor Delbert, também nos Estados Unidos. Quero pedir também pelo pastor George Simpson, lá também nos Estados Unidos. Está chegando, irmãos, pedido de oração de lá para cá, tão distante, mas com Deus estão tão perto, né? Nós vamos orar agora. Mais algum pedido aí? Não? Vamos orar. Pai, eu quero pedir ao Senhor pela Flávia Carvalho, que o Senhor toma ela nas tuas mãos, bendito Deus. Oh, meu Pai, hoje a tua palavra nos comoveu no sentido de estarmos diretamente buscando o Senhor em oração. Quero, Deus, pedir ao Senhor pelas idosas da nossa igreja. Irmã Maria Baiana, irmã Belise, irmã Edith, Senhor. Irmã Malvina, Senhor, e irmã Irene. Oh, meu Deus, ajuda essas pessoas. Irmão Alecrim, meu Pai, como ele precisa, Senhor, também, meu Deus, das tuas providências, bendita, em relação à sua saúde. Oh, meu Deus, toma nas tuas mãos, meu Pai, o Claudinei, Senhor, ajuda, Senhor, tira, meu Pai, em nome de Jesus, tira, meu Deus, aquele moço do seu leito de dor. Eu acredito no Senhor, meu Pai. Eu creio no teu poder, Senhor. Eu creio na tua força. Eu creio na tua cura. Eu creio no Senhor, meu Pai. Pai Santo, toma essas pessoas nas tuas mãos, meu Deus. Consola e conforta, continua consolando e confortando a família da Raquel que partiu para a eternidade, lá na Bahia, em Lauro de Freitas. Ajuda esta família, Senhor. Ajuda, meu Deus. Quero pedir ao Senhor, ó Deus, pela Raquel, que está lá no Amazonas, ó Deus, pedindo também que o Senhor abençoe ela. Pai, toma a saúde da Raquel nas tuas mãos. Quero pedir pela Raquel, irmã da Ruth, que o Senhor abençoe ela também. Pai Santo, continua conosco.
abençoa a Valéria, abençoa o Fábio, abençoa as meninas, Senhor, lá nos Estados Unidos também, meu Pai. Ajuda eles, meu Deus, eles também precisam do Senhor. Meu Deus, toma minha família nas tuas mãos, os meus filhos, a minha esposa, enfim, ó Deus, todos desta casa. Que eu possa sempre falar, Senhor, como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abençoa o pastor Osival e os seus filhos, juntamente com as suas noras, como também a irmã Naide. Abençoa o pastor Uziel, meu Deus, e a irmã Nice, Senhor. Ajuda eles, ó Deus, e os seus filhos. Pai, eu te entrego nas tuas mãos todos esses pedidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Estamos terminado o culto dessa noite e eu quero pedir a você, olha, amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos o culto no horário da escola dominical. Pregador é o pastor Osival, né? E amanhã, na congregação, às 6 horas, o pastor Uziel. Então, meus queridos, e à noite, com esse que vos fala, 7h30, eu estarei aqui pregando para você. Será uma honra, não é, que você nos ouça, em nome de Jesus. Amém.